Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva, pela rádio web Palavra Viva, bem como também pelo nosso canal no YouTube aqui, o canal Palavra Viva, em que vocês podem estar aqui se inscrevendo, deixando aí o joinha de vocês. E aproveite também, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela rádio web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Eu quero aqui mais uma vez incentivar você que está aqui no nosso canal pela primeira vez e ainda não conhece o aplicativo da nossa rádio. Você pode baixar aí no seu celular o nosso aplicativo. O link está aqui na descrição do nosso vídeo. Você pode ouvir o nosso programa de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 21 horas pela nossa rádio, a rádio web Palavra Viva. E aproveite também, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. E eu quero também aqui incentivar a você a se inscrever aqui no nosso canal, a se inscrever também no canal Miqueias Alves. Nós estamos produzindo conteúdo para os dois canais. Aqui estamos quase chegando aí a 200 inscritos. Se você aí que está acompanhando o nosso programa ainda não se inscreveu, se inscreva. Cerca de 50% das pessoas que consomem aqui os nossos conteúdos ainda não são inscritas no nosso canal. E se você não é um inscrito, seja um inscrito aqui do nosso canal. Você tem sido abençoado, tem sido edificado pelos nossos conteúdos, então seja também um inscrito aqui do nosso canal. Você ajuda o nosso canal a avançar cada vez mais. E lá no canal Palavra Viva, aliás, no canal Miqueias Alves, toda segunda-feira temos o nosso podcast e geralmente às quintas-feiras eu jogo lá um conteúdo também devocional, ou algum tema que nós vamos tratar, ou alguma resenha de livro, alguma coisa assim, algum podcast sobre algum tema específico. Sempre nós estamos produzindo lá um conteúdo também muito abençoador e um pouco diferente do que nós temos aqui no canal Palavra Viva. Então se inscreva nesses dois canais, que você com certeza estará sendo muito edificado e abençoado. E você também pode ser, se quiser, um patrocinador desse ministério que nós temos aqui. Você estará ajudando nós a alcançarmos ainda mais pessoas para a glória de Deus. Então vamos ouvir os nossos patrocinadores e nós voltamos já já. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel.
Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Muito bem, vamos então partir para a exposição da palavra de Deus. Estamos aí expondo o capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos. Já são 81 mensagens só na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje nós iremos meditar aí nos versos 5 a 13, pensando sobre o tema justiça da fé ou pela fé versus justiça da lei ou pelas obras. Então, vamos ler esse texto aí, Romanos capítulo 10, versos 5 a 13, que nos dizem assim: Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre o judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nós estamos pensando aqui, se você que está me acompanhando aí não acompanhou nenhuma das nossas mensagens ainda aqui da nossa série, o capítulo 9, 10 e 11 compreende um bloco de argumentos em que o apóstolo Paulo está falando do passado de Israel, do seu presente, a sua rejeição a Cristo no presente e do seu futuro. O capítulo 11, por exemplo. E aqui no capítulo 10, ele já falou para nós aí, no verso 1, do seu anseio pela salvação dos seus compatriotas. Ele abriu seu coração e falou para nós que orava e que intercedia pela salvação dos judeus. Porque ele, mesmo sabendo que Deus é aquele que elege segundo a sua misericórdia, isso não inibiu a sua responsabilidade humana para com os seus compatriotas, em orar para que Deus viesse salvá-los. E essa, na verdade, deve ser a nossa postura. Nós não sabemos quem será salvo dentre os judeus nem dentre os gentios. Nós sabemos que existe um povo eleito de Deus, um povo escolhido pela sua infinita graça e misericórdia, mas não sabemos quem é esse povo. E é por isso que nós oramos e pregamos o evangelho, porque cremos que haverá salvação do Israel espiritual de Deus dentre todas as partes do mundo, dentre todas as nações, entre todas as tribos, línguas e nações. Deus tem um povo a qual ele está chamando para a salvação. E Paulo então mostra o seu coração dizendo que intercede pela salvação dos perdidos. Mas aí ele mostra dos versos 2 a 4, ao qual nós vimos ontem, que Israel, embora o povo de Israel muito zeloso, tendo recebido as revelações de Deus, como ele descreveu lá no capítulo 9, versos de número 1 a 5, que foi um povo que recebeu muita luz, que viu a glória de Deus em vários momentos da sua história, as alianças,
a descendência, as promessas, tantas coisas. Esse povo viu Deus se revelar a ele de uma forma especial, diferente da forma como Deus se revelou aos gentios. Para Israel, Deus fez uma revelação especial. Mesmo assim, esse povo se fiou numa busca pela salvação, não pelos méritos de Deus em Cristo Jesus, não pela justiça de Deus. Eles não se fiaram na justiça que vem da parte de Deus em Cristo Jesus, no Messias esperado e prometido, mas eles buscaram uma justiça que vem pelas obras, uma justiça que vem pela lei, uma justiça própria, e por causa disso não encontraram a verdadeira salvação. E por causa disso rejeitaram a Jesus, porque tropeçaram na pedra de esquina, na pedra de escândalo, isto é, Jesus. Eles negaram a Jesus, eles não acreditaram que Jesus era o Messias e que as promessas feitas acerca dele estavam se cumprindo. E por buscarem uma salvação por méritos pessoais, não alcançaram a verdadeira salvação. E aí agora, versos 5 a 13, Paulo então vai mostrar para nós o porquê disso. Ele vai continuar as suas argumentações, ele vai colocar em tela aqui para nós a questão da justiça que vem pela fé e da justiça que vem pela lei, ou a justiça das obras, que é o que estava acontecendo aqui para com Israel. Israel ficou entre esses dois dilemas: crer em Jesus para a salvação mediante a fé e ser justificado e receber a justiça que vem da parte de Deus, ou buscar a autojustificação pelas obras, o que é por si mesmo impossível. Então eu quero destacar aqui alguns pontos a respeito desse tema. Primeiro aí, ninguém, ainda se possível, conseguiria alcançar a justiça pelas obras. Observe aí comigo o verso de número 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. O homem que fizer estas coisas viverá por ela. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma citação de Levítico, capítulo 18, verso 5, e mostrando aquilo que seria o óbvio. O óbvio é o seguinte: se o homem pudesse, ele conseguiria alcançar justiça, né? Conseguiria alcançar salvação pela observância da lei. Ele viveria por isso. Ele encontraria a vida nesse caminho. Isso, se possível, o que não é possível. E não por conta desse homem não ter o conhecimento da lei, mas pelo fato dele não ter poder em si mesmo de cumprir a lei. Esse é o problema aqui. O problema é a nossa natureza pós-queda, que está enferma, que está doente, que está fraca, que é corrupta, que se inclina para as coisas da carne, que é escravizada pelas paixões, pelos desejos carnais, pelo aqui e o agora. Ou seja, ainda que esse homem tenha conhecimento da verdade de Deus, ainda que esse homem tenha um entendimento, a clareza espiritual sobre o que ele deveria fazer, o problema não está nisso. O problema está no fato que ele não tem poder, ele não tem condições em si mesmo de concretizar, de fazer. Ou seja, haveria justificação pelas obras se o homem fosse perfeito, se ele fosse capaz de buscar justificação pelas suas obras. Porque, como eu já disse aqui ontem, repito novamente, se o homem tropeça em um mandamento apenas, ele é culpado de todos, ele é réu de todos. Ou seja, para que o homem pudesse ser justificado pelas obras, ele precisaria cumprir plenamente toda a lei, de forma irrepreensível, o que é por si mesmo impossível, por causa que o pecado entrou no mundo. Ou seja, a lei não salva ninguém, a observância da lei não pode levar ninguém à salvação, mas ela
aponta para aquele que nos salva, isto é, Jesus Cristo, aquele que é o único capaz de cumprir toda a lei. E aí eu vejo aqui e observo o segundo ponto. A justiça pela fé foi alcançada por Jesus Cristo. Observe aí comigo os versos 6 e 7. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar trazer dentre os mortos a Cristo. Qual que é o ponto aqui? E Paulo usa de interrogações para explicar isso aqui. Ele está dizendo o seguinte: a justiça que nós estamos buscando, ela só pode, e no caso só foi alcançada por Jesus. Jesus é perfeito. Jesus não tem pecado nenhum. Jesus é irrepreensível, ele é Deus, ele é santo, ele é bom. E aí, a interrogação que poderia surgir da mente dos judeus, e que, na verdade, em si mesmo, aqui seria uma blasfêmia. Por quê? Porque alguém querendo dizer assim, não, só se eu fosse no céu e trouxesse a Deus, ou fosse no abismo e tentasse trazer Jesus dos mortos. Porque quando eles indagam isso, ou quando eles colocam isso como uma hipótese, eles primeiro estão negando a encarnação de Cristo. Porque o único que poderia cumprir toda a lei era quem? Era Jesus. Era Deus, o Deus encarnado, Jesus Cristo. Mas a partir do momento que eles estão questionando ou confabulando uma hipótese de trazer alguém dos céus, isto é, Cristo, o Messias, para realizar isso, eles estão negando que o Jesus Nazareno, que caminhou entre eles naqueles 3 anos e meio, nos seus 33 anos de vida, não era Jesus, não era o Messias, não era o Cristo esperado. Não era o Deus encarnado. E Paulo está dizendo, Jesus já veio. Jesus já se encarnou, já habitou entre nós. Ele já realizou tudo que nós deveríamos realizar. Ele já cumpriu tudo que nós deveríamos cumprir. E mais, nós também não precisamos ir lá no Hades e tentar trazê-lo para a vida novamente. Por quê? Porque ele já ressuscitou dentre os mortos. Ele não está mais como um Cristo vencido, mas como um Cristo vencedor, e mais, assentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Ou seja, tudo que havia de ser feito, tudo que havia de ser realizado, já foi realizado por Jesus Cristo. Cristo é a nossa justiça, Cristo é a nossa salvação. Vocês querem obter justiça, vocês querem ser justificados, vocês querem ser salvos? Em outras palavras, creiam em Jesus. Jesus é a nossa salvação. Ele é o único que pode nos dar a justiça que vem de Deus. Porque ele foi o único que foi capaz de cumprir toda a lei. É isso que está em xeque aqui. Mas o povo judeu acreditava nisso? Não. Eles colocavam em xeque a divindade de Cristo, eles colocavam em xeque as obras de Cristo. E por causa disso, buscavam salvação por meios, por justiças próprias. E por causa disso não foram salvos. Como muitos ainda até os dias de hoje não estão alcançando a salvação porque não estão buscando a justiça que vem de Cristo. Terceiro e último. A justiça é encontrada pela fé. A justiça é encontrada pela fé. E aí diz o texto aí, verso 8 a 13. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre o judeu e o grego. Porque um mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Então veja bem, Paulo aqui apresenta o meio de ser justificado, de ser salvo. Afinal de contas, como esse homem pecador pode ser salvo? Como que eu e você podemos obter a justiça de Cristo e definitivamente ser declarado justo diante de Deus, ser salvo, ser nova criatura? Mediante a fé. Mediante a fé. E Paulo diz, a coisa não é difícil como vocês pensam, ela é fácil. Ele diz verso 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Ou seja, a confissão de fé, o declarar com a boca que se crê em Jesus é suficiente para a salvação. Nós estamos anunciando a pregação da fé, estamos anunciando Cristo. E vocês precisam o quê? Vocês precisam crer. Para que sejam justificados, para que sejam declarados justos. Vocês não precisam penetrar os céus, nem precisam reivindicar nada ao Hades. Vocês bastam crer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. E isso lhes dará salvação. É uma salvação dada pela sua graça, pela graça de Deus, pela bondade de Deus aos seus. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Veja bem, a boca fala o que o coração está cheio. Não é uma mera confissão. Não é um mero dizer, eu creio em Jesus. Não é isto. É algo sobrenatural. Ninguém pode confessar que Jesus Cristo é o seu Salvador sem que haja uma operação do Espírito Santo no seu coração. Ou seja, a boca vai falar daquilo que está cheio o coração. Lembrando de Romanos 2, a circuncisão é a circuncisão do coração, não é exterior, é interior. A boca vai falar o que já está lá dentro, o que está dentro já realizado, a obra do Espírito já realizada no coração. É aquilo que Jesus diz para Pedro lá. Quem dizem que eu sou? E ele diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E ele diz, bem dizeste, porque isso não lhe foi revelado por carne, por sangue, mas pelo Espírito. Isso não foi algo produzido pelo seu coração, isso não foi algo produzido por si mesmo. Isso foi algo revelado pelo próprio Deus a você. Ou seja, ninguém vai ser salvo por uma fé natural, uma fé humana, mas uma fé sobrenatural, de uma operação do Espírito no seu coração. Essa é a essência da salvação, é uma confissão pública de fé. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, aqui nós temos aquele aspecto do batismo. O que é o batismo? A essência do batismo é o quê? É a confissão pública da sua fé, dessa fé operada no coração do pecador. No meu coração, no seu coração. O batismo é a primeira confissão pública de fé do crente. A essência do batismo é confessar que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Essa é a essência do batismo. Com muita água, pouca água. A essência do batismo é confissão de fé. É crer em Jesus para salvação. Essa é a essência do batismo. E ainda verso 12 diz. Aliás, 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que crer não será o quê? Confundido. Ele está repetindo as palavras de Isaías 28. Se eu não me engano, verso 16. Que ele já havia citado no capítulo 9, ou seja, que todo aquele que tem fé em Jesus não ficará à mercê nesse mundo. Ele tem o que? Certeza de salvação. Ele tem garantia de salvação. Ele tem o selo do Espírito Santo sobre si. Nada o separará mais do amor de Cristo. Aquele que começou a boa obra, ele completará.
É Deus quem opera tanto o querer como o efetuar. A salvação está garantida em Cristo. Não está garantida em minhas obras, em suas obras, o que você faz, você deixa de fazer, mas completamente e exclusivamente nas obras de Cristo. Verso 12. Porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui está um texto irrefutável a respeito da relação de Israel e igreja. Porque existe alguns que separam Israel da igreja. E a verdade é que a igreja de Deus é o Israel espiritual, dentre os judeus e dentre os gentios. Só existe um povo, só existe uma igreja, é o povo que crê em Jesus. No Antigo Testamento, os judeus creram no Messias que viria e foram salvos. O povo, depois que Jesus veio, creu em Jesus, no Jesus que veio e foi salvo. Quem então é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é o povo que crê em Jesus, dentre os judeus e dentre os gentios. Dentre todas as tribos, línguas e nações, só existe um povo de Deus, uma igreja dentre os judeus e uma igreja dentre os gentios, que formam um só povo. Não existe separação entre Israel e igreja. A igreja é o Israel espiritual, a igreja é um povo só, dentre os gentios, dentre os judeus. É o que Paulo aqui deixa expresso. Todos chegam ao entendimento da salvação pela fé. Não existe um meio de salvação específico para os judeus e nem existe um meio específico de salvação para os gentios. Ambos são salvos pela graça mediante a fé. A doutrina da justificação pela fé, ela permeia toda a história da Escritura. Basta você ler Hebreus capítulo de número 11. Quando você vê a galeria dos heróis da fé. Pela fé, pela fé, pela fé. Não tem nada de pelas obras. Não existe um meio de salvação para os judeus e um meio de salvação para os gentios. Existe um só meio de salvação para o povo de Deus, para a igreja de Deus. Ou seja, é pela fé. É pela fé. E é o que Paulo está aqui deixando claro. A nossa salvação, ela é encontrada pela fé em Jesus Cristo. Não existe meios, formas, maneiras de o homem ser salvo pelas obras. Nós batemos muito isso nessa tecla. Nós falamos disso constantemente. Você está careca de ouvir falar disso, mas eu garanto que você ainda no fundinho ainda acredita assim, mas se eu orar, né? Mas se eu jejuar, quem sabe, né? Isso dá uma forcinha para Deus, né? Não dá não. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele é suficiente para a nossa salvação. Muitas vezes a gente acha que... Porque esse é um problema do ser humano, o orgulho. É o pai de todos os pecados. É esse pecado da vaidade, da soberba. E quantos irmãos mais velhos não estão entre nós ainda? Estão buscando a salvação por méritos humanos e não pela fé em Jesus. Se não for Cristo, aquele que nos dá justiça, se não for por meio da fé que nós alcançamos a justiça, não haverá salvação para mim nem para você. Não dificulte a entrada no céu para muitas pessoas, basta você falar, creia em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você crê que Jesus é o teu Salvador, é aquele que morreu pelos seus pecados. O evangelho é simples, é a gente que dificulta. A obra que Deus tem para realizar na minha vida e na sua vida é uma obra do Espírito, não é minha não. Não é eu que vou convencer você do pecado. Não é pastor que vai convencer você do pecado. Não é pai, não é mãe, não é ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. Nós pregamos, quem faz a obra é o Espírito. O Espírito é quem nos guia. Nós estamos na tutela do Espírito Santo. A salvação é garantida pelo Espírito Santo à nossa vida. Nós precisamos acreditar mais no poder de Deus, operado em nós para a glória do seu mesmo nome. Deus abençoe vocês e amanhã estaremos aqui de volta, se Deus assim nos permitir, para mais um programa Palavra Viva. Divulgue esse programa, compartilhe, seja um canal de bênçãos,
para que mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.